Palavra de Deus, Colossenses capítulo 2, leremos dos versos 1 a 7 para iniciar a leitura. Colossenses 2, verso 1 até o verso 7, para prosseguirmos na leitura desse texto abençoado. Colossenses 2, verso 1, sequência da nossa leitura da semana passada. Amém? Diz assim a palavra do nosso Pai querido: quero que vocês saibam quanto estou lutando por vocês, pelos que estão em Laodiceia e por todos que ainda não me conhecem pessoalmente. Esforço-me para que eles sejam fortalecidos em seus corações, estejam unidos em amor e alcancem toda a riqueza do pleno entendimento, a fim de conhecerem plenamente o mistério de Deus, a saber, Cristo. Nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. E eu lhes digo isso para que ninguém os engane com argumentos aparentemente convincentes, porque embora esteja fisicamente ausente, estou presente com vocês em espírito e alegro-me em ver como estão vivendo em ordem e como está firme a fé que vocês têm em Cristo. Portanto, assim como vocês receberam a Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. Amém? Glória a Deus. Senta no teu lugar. Para prosseguindo então na leitura, essa carta que Paulo escreveu às igrejas que nós vimos de uma região chamada Vale do Lico, a região da Ásia Menor, nós vimos semana passada, e vimos ainda que era uma região que nunca foi pessoalmente visitada por Paulo. É igual a igreja de Roma, ele nunca esteve lá, né? Ele foi depois em Roma, mas ele não conhecia, ele não fundou essas igrejas que tinha ali na Ásia Menor, mas foi um discípulo seu chamado Epáfras, né? Um discípulo de Paulo, foi quem levou a palavra de Deus e constituiu as igrejas. E vimos que essa região, para relembrar um pouco, sofria uma influência muito forte de uma mística religiosa diferente daquilo que Paulo entendia como uma religião. Muito confrontado. Diferente do que ele estava acostumado a enfrentar em todas as outras igrejas, porque Paulo era um grande doutrinador, né? Depois de Jesus Cristo, ele foi o grande nome a construir as grandes doutrinas da igreja. Mas, normalmente, nas suas escritas e falas, Paulo combatia o que a gente já entendeu como os judaizantes, né? Que era um povo que trabalhava contra ou pregava o que Paulo não acreditava, que era a necessidade de manter as leis do judaísmo para você ser um cristão, né? Para você ser salvo. Isso Paulo combatia, principalmente sobre a circuncisão do corpo. Essa era uma realidade que Paulo brigava muito, mas na região da cidade de Colossas, né, ou da igreja de Colossenses e das outras ali, era isso também, mas ia muito além. O problema ali era maior, porque naquele contexto, além dessa mística judaica e com todos os seus símbolos e as suas crenças, existia outra de origem mais oriental, uma corrente filosófica, nós aprendemos isso, que era chamada de gnosticismo, né? Era uma coisa muito forte. Quando você estuda religião no primeiro século, história no primeiro século, os textos, as escritas do primeiro século, isso era de uma força monumental. Tinham bibliotecas inteiras dessa corrente de pensamento chamada gnosticismo. E nessa carta vamos ver Paulo enfrentando muito forte hoje essas doutrinas. Ele chama isso de doutrinas humanas, né? Sabedorias estranhas ao ensinamento do Evangelho de Cristo. Isso que a igreja estava convivendo, confrontando. E diante dessas interpretações estranhas, inclusive, construindo um Jesus outro. Construindo um Jesus diferente do que Paulo sempre pregou. Por isso, semana passada, nós lemos que foi necessário, no capítulo 1, e nós lemos isso forte, no início da carta, construir já de cara quem é o verdadeiro Jesus. Quem é o verdadeiro Cristo que a palavra de Deus diz que ele é. Nós vimos isso semana passada, sim ou não? Essa foi a intenção de Paulo. Portanto,
eu repito o que eu disse, essa leitura vai nos ajudar a construir dentro de nós quem é o verdadeiro Senhor das nossas vidas. E, sobretudo, quem somos nós diante dele, quem precisamos ser nós diante dele. Isso é muito importante, tá bom? E no início do capítulo 2, Paulo cita outra cidade aqui, né, da região que eu falei para vocês. Ele fala que eu quero que vocês saibam quanto eu estou lutando por vocês, não só por vocês, de Colossos, mas pelos que estão em Laodiceia, que é uma cidade do lado, e por todos que ainda não me conhecem pessoalmente. A região ali não o conhecia, né? Veja que ele não esteve por lá quando essas igrejas foram formadas. As pessoas não conheciam ele pessoalmente. Mas lembra que a todos eles o quanto ele está empenhado, quanto ele tem orado, quanto ele tem lutado pelo ministério deles. Né? Isso que Paulo diz. Ele fala, esforço-me para que todos sejam fortalecidos em seus corações, estejam unidos em amor e alcancem toda a riqueza do pleno conhecimento, do pleno entendimento, a fim de conhecerem plenamente o mistério de Deus. A saber, qual é o grande mistério de Deus? Cristo. Aqui está o desafio. Aqui permanece a mesma coisa que ele disse no capítulo 1, da importância. Continua fundamental até para nós nos dias de hoje. Isso é fundamental. O quê? Precisamos ter o pleno conhecimento e o entendimento daquilo que procede de Deus. O que procede de Deus para nós? O pleno conhecimento de Jesus Cristo. É muito importante que você entenda quem é Jesus Cristo, que nós nos apossemos disso. Por quê? Bom, porque nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Nele. Veja isso como é maravilhoso. Paulo compara o conhecimento e a sabedoria com um tesouro maravilhoso, um tesouro escondido em Cristo. Onde é que está escondido esse tesouro grande? Em Cristo Jesus. É isso que ele diz. Essa é a lógica de Paulo. Isso é muito lindo. Você tem tido o privilégio maravilhoso, e nós, esse é o grande esforço da nossa vida, neste lugar, porque você tem recebido constantemente isso. É o conhecimento de um tesouro que é o Senhor. Por isso que a igreja não pode jamais abrir mão do Evangelho. Muitas igrejas não pregam o Evangelho. Como é que a gente não pode pregar o Evangelho? Não dá para ficar sem pregar o Evangelho. Não existe isso. Toda a Escritura é boa. A Bíblia diz que toda a Escritura é inspirada por Deus. O Antigo Testamento também. Está tudo certo. Mas nós não podemos abrir mão do Evangelho, porque nós vamos estar abrindo mão desse maravilhoso tesouro que é Jesus Cristo. O Evangelho é a vida de Jesus Cristo, é quem é Ele. Você tem aprendido sobre quem Ele é, você tem aprendido sobre a vontade, sobre o que Ele fez, sobre o que Ele espera de você em nome de Jesus. Isso é tudo que nós precisamos. Esse é o tesouro que tem à nossa disposição. Veja que se nós buscamos as riquezas deste mundo, a Bíblia nos já exortou a sermos também ricos para Deus, né? E é muito lindo, porque Deus nos deu um verdadeiro tesouro. Quer dizer, Jesus Cristo, nele, em Jesus, estão escondidos todos os tesouros, Paulo diz, da sabedoria e do conhecimento. E assim, esse esforço nosso de nos empenhar em conhecer Jesus Cristo é fazer de nós pessoas ricas. De uma riqueza maravilhosa, enriquecer, não para o mundo, mas enriquecer para Deus. Essa é a grande riqueza que Deus quer ver em nós. É tomar posse dessa beleza que é saber quem é Jesus Cristo. Isso é fantástico demais. Interessante que Paulo, e aqui só para você entender um pouco, faz muita questão de falar dessa coisa de sabedoria, essa coisa de conhecimento. Ele fica repetindo para os crentes de Colossenses. Por quê? Porque o que mais ameaçava a salvação deles era exatamente um tal de conhecimento filosófico que dizia que Jesus Cristo era um ser celestial, místico e angelical. Esse é o Jesus que eles ensinavam. Jesus era um anjo, vindo da parte de Deus. É isso que esse gnosticismo. Paulo reafirma que qual é a fonte do verdadeiro conhecimento. Qual é a maneira de ser sábio de verdade? Conhecer o Cristo genuíno. Aqui está o empenho das nossas vidas. Aqui está a questão para Deus. Contra a sabedoria de homens, ele reafirma, inclusive, antigas promessas de Deus, porque Deus já tinha prometido que Ele nos daria essa sabedoria. Por exemplo, Isaías, no capítulo 45, verso 2 e 3, Isaías 45, ele diz assim, ó, o Senhor prometeu para mim e para você, eu irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze e despedarei os ferrolhos de ferro, dar-te-ei os tesouros escondidos e as riquezas encobertas, para que saibam que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome. Glória a Deus. Promessa de Deus. Você entende isso?
É maravilhoso demais. E como nós ouvimos aqui domingo, existe à nossa disposição essa sabedoria. Aliás, um verdadeiro tesouro que nós não podemos jamais desprezar, que é a possibilidade de ter uma palavra que revela Jesus Cristo em nossa vida. Esse deveria ser o nosso empenho como povo de Deus. Isso é o que deveria nos guiar. Não um Cristo da conveniência humana, como a gente vê por aí, mas o Cristo de Deus. E aí Paulo vai dizer, eu lhes digo isso para que ninguém os engane com argumentos aparentemente convincentes. O povo convence. Porque, embora esteja fisicamente ausente, eu estou presente com vocês em espírito e alegro-me muito em ver como vocês estão vivendo em ordem, firmes na fé que vocês têm em Cristo. E ele diz, portanto, assim como vocês receberam a Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele, enraizados, edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. Né? Veja aqui como ele começa. Então, a alegria de Paulo é ver que mesmo em meio a tantas tradições místicas, coisas enviesadas, né? Aquela coisa toda ali, em meio a tantos ensinamentos querendo enganar os crentes com argumentos muito convincentes, aliás, ele diz, em meio a tanto ensinamento dizendo que Cristo é uma coisa que ele não é, alegria é ver que os crentes de Colossenses estão se mantendo firmes na fé que eles tinham no verdadeiro Cristo. Aqui está uma questão importante demais, que eu sempre alerto, da gente não pode cair em conversinha que a gente vê na internet. Cuidado, isso nos ensina sobre a importância de, ao invés de ficar encantado com coisinhas mirabolantes dentro de igreja, pregaçõezinhas mirabolantes, interesseiras, nós temos que nos manter firmes no Evangelho, em Cristo de verdade. Isso é muito importante. E entenda uma coisa, às vezes a gente se pega, tem que ouvir uma palavra, tem, mas nunca se esqueça, quando você busca o Espírito Santo de Deus e abre a palavra de Deus e lê, ele vem e fala com você diretamente, não tem engano. O Senhor se revela a você quando você o busca. Não tem engano nessa coisa entre você e Deus. Deus vem e fala em nome de Jesus, amém? Portanto, assim como vocês receberam, ou seja, assim como vocês têm aprendido dele, como vocês receberam a palavra de Deus, o Evangelho de Cristo, continuem a viver nele, enraizados nele, edificados nele, firmados na fé nele, porque foi isso que vocês aprenderam, foi isso que nós ensinamos. É isso que o Evangelho ensina. Quer dizer, aqui tem uma exortação a permanecer firmes naquilo que aprendemos da verdadeira palavra de Deus. Firmes no Evangelho e não ceder a ensinos enganosos. Isso é uma responsabilidade nossa. A Bíblia diz que do Espírito Santo de Deus veio falar, veio revelar, mas vem também o discernimento. Crente só é enganado quando quer. Só é enganado por sua própria conveniência. Porque homem e mulher de Deus, que busca o Espírito Santo de Deus, se dobra em joelho e ora e busca a palavra de Deus, recebe revelação de Deus. Não é só o pastor, não. Você tem a revelação de Deus à tua disposição. Então não tem engano na tua vida, não, em nome de Jesus. Amém? Veja o verso 8 até o 10. Tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo e não em Cristo. Pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade e por estarem nele, que é o cabeça de todo poder e autoridade, vocês receberam essa plenitude. Olha isso aqui que bacana, quer dizer, a igreja tinha que tomar todo o cuidado com filosofias vãs e enganosas, baseadas em quê? Em tradições humanas, princípios elementares deste mundo, porque todas essas coisas escravizam. Olha que bacana isso. Paulo está claramente se referindo ao que eu chamo de vocês, que eu falei que é o gnosticismo. É isso que ele está querendo dizer, e tem um plano. Isso era muito propagado. Se vocês aceitarem essas filosofias, vocês estão sendo novamente levados à escravidão. Toma cuidado. Vocês estão sendo escravizados de novo. Tenha cuidado para que ninguém os escravize com esses ensinamentos enganosos, porque eles são baseados nesse mundo e não em Cristo. E nunca se esqueçam, Cristo te libertou a cada um de vocês, portanto não se submetam à escravidão novamente. Nós temos que tomar posse disso em nome de Jesus. Esse povo aqui ensina por aí que Cristo não é Deus. Ensina que ele é só um ser místico angelical. Quando, na verdade, em Cristo, ele diz, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Toda a plenitude da divindade. E vocês, por estarem nele, que é a cabeça da igreja, que ele que tem todo o poder e autoridade, vocês também receberam essa plenitude divina na vida de vocês.
É maravilhoso isso. O ensinamento gnóstico falava de um tal de um pleroma. Eu comentei disso com vocês. O que é esse pleroma? É a plenitude de tudo. A plenitude do mundo místico, do mundo sobrenatural, do mundo, espiritual. Mas para Paulo e para nós, plenitude mesmo é viver a verdade que aprendemos de Cristo. Isso é a plenitude. Em Cristo habita tudo que é celestial. Tudo que é divino habita nele. E só nele. Nós não precisamos de mais nada, nós somos dele. É isso que Paulo está dizendo aqui. Nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade e não nessas bobagens aí. E essa sua plenitude está ao alcance de todos vocês. Está ao alcance de cada um de nós. É maravilhoso, sim ou não? Nós somos privilegiados. Quer dizer, sabemos, eu e você sabemos que existe um mundo espiritual. Sim. Existem dimensões celestiais. Existe um céu. Nós sabemos que existem anjos e demônios. Nós sabemos. Mas nós sabemos muito mais do que isso. Sabe por quê? Porque nós sabemos que Cristo é vivo. Ele é o chefe, Ele é a cabeça. Ele é o princípio e o fim de tudo. Ele é a autoridade maior. Ele tem todo o poder e autoridade neste mundo e em qualquer outro mundo. E você quer saber mais? Ele é vivo e conosco Ele está, nos dando o privilégio de ter toda a plenitude da presença dEle conosco. E a gente abre mão disso. A gente renuncia a isso por qualquer ensinamentozinho frouxo, falando que Jesus é. Jesus é não, meu irmão. Jesus não é porque a palavra de Deus não diz que Ele é. E nós temos que compreender isso em nome de Jesus. Amém, queridos? Isso é um privilégio. Veja o verso 11. 11 e 12. Está compreendendo aqui? Paulo continua formando o Cristo em nós. E vai formar nós em Cristo. Ele vai dizer assim, nele também vocês foram circuncidados. Não uma circuncisão feita por mãos humanas, mas com a circuncisão feita por Cristo, que é o despojar do corpo da carne. Isso aconteceu quando vocês foram sepultados com Ele no batismo e com Ele foram ressuscitados mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. Tá bom aqui, porque senão vai confundindo tudo. Vamos explicar. Não só das vãs e enganosas filosofias esotéricas orientais, mas também aqui da mística judaica. Eu comentei do Apocalipse semana passada, que é oriundo dessa região, e o livro de Apocalipse inteiro tem essa mística dos candelabros e dos castiçais e dos seres e da lado e blá, 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 blá. Essa mística judaica que influenciou muito a escrita do Apocalipse, quer dizer, essa mística ela era muito, porque ela dizia que para ser cristão precisava ser circuncidado na carne. Você é cristão? Então, precisa ser circuncidado, viu? Porque na lei de Moisés diz, então... Eles diziam isso. Paulo rebate isso, dizendo que em Cristo nós já fomos. Em Cristo nós já fomos todos circuncidados, todos nós. Como assim, Paulo? Sim, em Cristo todos vocês foram circuncidados. Não com essa circuncisão feita por mãos humanas, mas uma feita por Cristo. Qual? A circuncisão de se despojar do corpo dessa carne. Olha isso aqui, que legal. A circuncisão de despojar da sua própria vontade. Cristo nos circuncidou. A circuncisão de se despojar dos nossos próprios desejos e quereres. Interessante que a circuncisão para um judeu é um sinal. É uma marca identitária. É algo que diz que ele é judeu. Para ele, dizia que ele pertencia ao povo de Deus, a circuncisão na carne. Essa marca. Mas a verdade mesmo é que para mim, para você, para nós, em nós existe uma marca, e a marca de Deus de verdade. Qual? O despojar desse corpo escravizado pelos desejos da carne. Esse despojar é a tua circuncisão, é a tua marca. É isso que Paulo está dizendo aqui. Isso é maravilhoso demais. Essa é a marca de um verdadeiro cristão, de uma verdadeira cristã. E quando é que nós recebemos essa circuncisão? Quando é que Jesus nos circuncidou? Bom, sabe quando? Quando nós somos sepultados com Ele nas águas do batismo. Olha que maravilhoso isso. E assim como Ele fez, assim como Ele foi, Ele morreu ali na cruz, nós morremos nas águas do batismo, mas nós fomos também, como Ele, ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, de nos tirar da garra da morte que nós vivíamos. Constrói isso comigo, isso é perfeito demais. Paulo traz aqui uma simbologia fortíssima sobre o batismo. Porque a tradição do batismo, aliás, para mim, é a maior de todas as simbologias do batismo. O que ele mais simboliza, o que ele mais significa. Porque para muita gente fala sobre batismo, e cada tradição diz uma coisa sobre batismo, e cada um batiza por uma maneira.
grosso modo, batiza-se na igreja para quê? Para você ingressar na igreja. Sim ou não? Para que se batiza? Para você fazer parte da igreja. Eu acho isso importante. Fazer parte do corpo. Isso é realmente muito importante. Não há... Mas as pessoas batizam os outros para que ela ingresse na religião e, com isso, poder participar da Santa Ceia. E, lógico, poder participar do dízimo. Né? Porque tem igreja até que, se você não participa da ceia, ou não carimba a carteirinha, também não pode tomar ceia, porque não deu dízimo. Não Existe todo um contexto religioso. Mas Paulo batismo aqui não tem a ver somente com participar de uma religião. Por mais que isso seja importante, participar do corpo. Não adianta entrar numa igreja, ingressar numa igreja, fazer parte de uma religião, fazer parte de uma membresia, se não morrer como Cristo morreu. Não adianta nada. Por isso o batismo precisa ser, e Paulo aqui é muito forte nisso, nesse morrer e novo nascimento. Aquilo que Jesus fala para Nicodemos em João 3, sabe? Paulo está dizendo aqui que existe uma marca que nos identifica nesse mundo. Eu e você fomos marcados pelo nosso Senhor, e enquanto aqui nós vivemos, qualquer pessoa pode olhar para nós e nos identificar. Nós somos circuncidados. Como? Quando aceitamos nos render e descer as águas do batismo e morrer, nos despojar desse corpo escravizado pelos desejos da carne. Abrir mão disso. Dizer, isso não manda mais em mim. Isso não tem poder sobre mim mais. Essa é a decisão, essa é a nossa marca, essa é a nossa circuncisão. É isso que Paulo está dizendo aqui. Mas não só, porque a nossa marca é que nós morremos para nós mesmos, mas nós ressuscitamos para Ele. Quando você morre para você, você ressuscita para Ele. Se você não morre para você, você nunca será dele. Está claro isso? Aqui está a marca do que nós somos. Morremos para nós, ressuscitamos para Ele. Assim como Ele morreu em carne e ressuscitou para Deus. Não foi isso que aconteceu? Ele morreu na cruz do Calvário, em carne, como ser humano, e continuou morto. Ressuscitou. Para quê? Para Deus, para a glória de Deus, para um corpo glorioso. Nós também, então, morremos nas águas do batismo e saímos de lá, renascidos, para ser governados pelo Espírito Santo de Deus e honrar o nome do Senhor, e honrar o nome dEle, renascidos para Ele, para a glória dEle, não para a nossa mais. Entende aqui? É maravilhoso. A gente tem que pensar nisso quando a gente se batiza. Existe um compromisso sobre nós, isso é fantástico. Então a nossa marca não é feita por mãos humanas, Paulo vai dizer. Nossa marca está gravada por Jesus Cristo em nossos corações. Glória a Deus. Na nossa firme convicção de que quem manda aqui é o Senhor e não eu e ninguém mais. Essa é a verdadeira liberdade, essa é a nossa marca, isso é sensacional. Em tudo que as pessoas veem em nós, encontrarão essa marca. E vão ver o quê? Uma pessoa que não faz mais o que quer, mas só faz aquilo que o Senhor diz que pode fazer e deve fazer em nome de Jesus. Entende aqui a nossa circuncisão que Paulo está falando aqui? Esse é o grande maior símbolo do batismo. É isso que nós não devemos. Isso aqui deveria ser o mover de toda a igreja que oficia um batismo. Eu não podia abrir mão disso. A gente abre mão disso hoje. A igreja nem fala disso. A igreja não batiza por isso. Porque não adianta ter uma igreja, não adianta encher igreja por aí, se dentro dela não tem gente que morreu e nasceu de novo para Deus. Não adianta. Nós estamos cheios de gente na igreja, infelizmente, que está lá e é o que sempre foi, fazendo o que sempre fez. E tal. Por quê? Porque batizou e não morreu. O que adiantou? Entrou na igreja, ótimo. Interessante que nas outras cartas, Paulo sempre diz que nós morreremos e viveremos com Ele, quer dizer, é no futuro. Romanos, nós lemos isso, Coríntios, nós lemos, mas aqui em Colossenses, as coisas não são para o futuro. Tem uma atualização aqui na forma que Paulo escreve. Aqui as coisas fazem parte do que já aconteceu e do que nós temos que ser já, agora. Não tem a ver com o futuro. É o que tem que ser agora. Aqui ele diz, nós já morremos e já renascemos com Cristo. Não está no futuro, no passado. Já aconteceu. Não é que nós vamos morrer e vamos viver com Ele. Não vamos viver com Ele. Nós já vivemos com Ele, porque nós já morremos. Ele muda o tempo aqui. O desafio de Paulo aqui é que nós já fomos alcançados pelo Senhor, fomos ou não? Nós já fomos salvos, queridos, nós estamos salvos, e para isso nós já temos que viver hoje, marcados e renascidos para a glória de Deus, hoje. Não é para quando a gente for para a glória. Né? O ser humano então eu pequei. Não, mas eu vou. Não, esquece isso. O tempo aqui é muito importante, não é para nenhum futuro, é aqui e agora
que nós somos esse povo marcado para a glória do nome do Senhor, que abre mão, que despoja do corpo dessa carne e vai viver para engrandecer o nome do Senhor, aqui e agora. Os cristãos já foram libertos de qualquer potência. Essas coisas não podem mandar mais em nossa vida. Isso não pode ter poder. Então, meu irmão, minha irmã, nós temos que viver como um povo liberto. Quando? Aqui e agora. As coisas não mandam mais em nós, porque Ele já fez. Nós já morremos junto com Ele naquela cruz lá. Eu já desci as águas, eu reafirmei. Eu não sou mais eu que mando, é Ele. Nós já não tem isso, as coisas não têm mais controle sobre nós, em nome de Jesus. Amém? Quer ver? Veja o verso 13. Até o 15. Olha o que ele fala, nessa linha. Quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, quando vocês estavam, Deus os trouxe a vida juntamente com Cristo, os vivificou juntamente com Cristo. Ele nos perdoou todas as nossas transgressões e cancelou a escrita da dívida, que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu, pregando-a na cruz. E tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Entenda isso. Ele insiste em ficar falando da nossa história. E o legal é que a história só existe no passado, né? Quem nós éramos é passado. O que nós éramos é passado. Graças a Deus. Você não é mais o que você era. Graças a Deus. Quando vocês estavam mortos, porque vocês viviam na incircuncisão da sua carne, ou seja, quando vocês eram escravizados pelos seus próprios desejos. Percebe? A incircuncisão, eram escravizados pelas necessidades de satisfazer os seus desejos carnais. Lá atrás, Deus graciosamente nos trouxe novamente a vida, e aí ele diz, juntamente com Cristo. Percebe aqui? Observa que tudo aqui é passado, já aconteceu. Era o que passou, mas agora tem que ser diferente. Por quê? Porque agora Ele já nos alcançou, sim ou não? Querido, Ele já nos alcançou, Ele nos perdoou de todas as nossas transgressões. Paulo diz, Ele cancelou a escrita da dívida que havia contra nós. Você assina uma nota promissória. Não, já está devendo. Tem uma dívida, essa dívida pode ser cobrada de você. Diz que Ele cancelou a escrita da dívida que havia contra nós. E estava escrito por quê? Porque existia um documento que nos acusava. O quê? Um mandamento que mostrava que nós estávamos pecando. Por isso o mandamento nos condenava. Pense em você lá atrás, pense em nós lá atrás, pense na nossa vida. O que ele está dizendo aqui, queridos, é que os mandamentos que Deus deu desde o início, aliás, os mandamentos que Deus deu a Moisés, os mandamentos judaicos que Deus deu a Moisés, revelam a vontade dele para a humanidade. Sim, os 10 mandamentos revelam a vontade de Deus para a humanidade, é o querer de Deus. É para que a humanidade pudesse viver de fato, aqui está o caminho para vocês viverem, era a vontade de Deus. Mas a humanidade não se rendeu à vontade de Deus, a humanidade pecou, preferiu o pecado, preferiu ser inimiga de Deus, e por isso são esses mandamentos que revelam o descaminho que nós vivemos desde sempre. O que mostra que nós erramos? A lei. Para que existe uma lei dizendo, não, entra aqui que é contramão? Porque se você entrar, você sabe, eu estou errado. Então existe uma escrita contra nós, uma escrita que diz, você é pecador. Assim que você vive, é uma dívida contraída pelas desobediências aos mandamentos escritos por Deus. E foi exatamente toda essa dívida, oriunda da nossa desobediência, que foi perdoada graciosamente por Cristo. Tudo isso foi perdoado. Toda a nossa história, toda a nossa vida. A Bíblia diz que foi apagado. Foi jogado no mar da memória. Foi jogado dentro do mar. E tem um cara que brinca e fala, jogou no mar e botou uma plaquinha, proibido pescar. Não volta para buscar, não. Presta atenção em nome. Muita gente volta para querer de novo, né? Desce lá para buscar, joga a vara para pegar. Não pode, em nome de Jesus. Deus mesmo removeu essas dívidas. Ele apagou onde estava escrito. Como, verso 14, Ele a removeu pregando-a na cruz. Pregando-a na cruz. Todas as nossas dívidas. Perdoando. Maravilhoso. Entende o que Ele fez por nós? Entende o que Cristo fez por nós naquele dia? Naquela cruz? É maravilhoso. Antigamente, no passado, nós éramos escravos de poderes malignos, porque esses poderes eram
legitimados pela nossa obstinação de não viver segundo a vontade de Deus. Quando você não vive segundo a vontade de Deus, você legitima poderes malignos. Não é à toa. Então veja, nesse momento, e a gente estava morto por causa disso, mas Ele nos alcançou, Ele morreu em nosso lugar, e por isso Ele já nos ressuscitou, Ele já nos deu outra vida. Outra vida. Você pode dar glória a Deus por isso? Ele já nos deu outra vida, vida liberta de qualquer poder maligno. O crente vive aí com medo de poder de trevas, não tem nada contra você. Se você realmente reescreveu, se você for circuncidado, se você se negou, se você vive à vontade de Deus, não tem poder maligno nenhum. Por isso Paulo diz, Ele despojou os poderes e as autoridades que reinam nesse mundo e fez dele um espetáculo público e triunfou sobre eles aonde? Na cruz do Calvário. Ele venceu todo o poder. A Bíblia diz que Ele pisou qualquer potestade, qualquer poder na cruz do Calvário. Ele venceu para que você também pudesse vencer. Toma posse em nome de Jesus, amém? Por isso, é tão importante que a gente não aceite se render a outro Jesus, desses que estão querendo nos vender aí. Não aceite, por favor. E eu queria dizer para você, você sabe do que eu estou falando. Você sabe do que eu estou falando. Não se renda a outro Jesus, não. Nem a outra palavra que estão querendo dizer por aí. Aliás, com muita astúcia, que é a verdade, sabe? Com muita competência, dizendo que é a verdade. Não se renda a isso, porque é verdade, só que não. Existe um engano. Se render a outro ensino que não é evangelho é o mesmo que voltar a se escravizar de novo aos antigos poderes e autoridades que ainda estão reinando neste mundo. Você não pode fazer isso. Entende? Isso é muito importante. Esse posicionamento nosso é muito importante, querido, como homem e mulher de Deus. E presta atenção aqui. Você é homem, você é mulher de Deus, liberto pelo sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário. Amém? Você é um ser liberto. Você não é escravo de nada mais, de ninguém mais. Não renuncie jamais a isso, por favor, nunca. Não aceite outro ensino que não seja genuína a palavra de Deus para a tua vida. Amém? Como isso é importante? Nós vemos tempos difíceis. Às vezes você pode falar, pastor, mas tudo bem, eu entendo. Mas a gente, se você prestar muita atenção, tem pastor por aí falando, pregando ódio no microfone de igreja. Ou não? É só no meu celular que aparece isso? Deus não mata, mas a gente pode. Cuidado, queridos. Pelo amor de Deus, que tempo é esse que a gente vive? Gente julgando a vida dos outros o tempo todo. Aliás, julgando por coisas exteriores, né? As pessoas julgam a gente por tudo que a gente, pelo nosso dinheiro, pela cor da nossa pele, não é, Dani? A gente julga a gente pela roupa que a gente usa. As pessoas julgam a gente pelas coisas. Aliás, o que não falta, igreja, as pessoas ficam julgando pelo que a gente faz, né? Igreja é um lugar que é uma mania de ficar julgando os outros sobre as coisas que acontecem lá de fora. Tipo assim, que a gente vai ver, nossa, vocês dão ceia para criança, né? A gente fala, sim, querido, foi Jesus que disse que a gente não pode impedir, seu idiota. Nossa, vocês fazem festa junina, vocês estão cultuando a São João, né? Não tem São João aqui não, seu besta, não tem nada disso não. A gente gosta de ser um povo feliz mesmo, a gente se alega com o nosso Deus, e a gente toma caldo de mocotó, come bolo de fubá, e toma até caldo de jegue, e glória a Deus por isso, e a gente é feliz. A gente é feliz. E as pessoas ficam julgando. A gente não adora nada, não, a gente só é feliz. Por quê? Porque Ele nos libertou. Nós somos um povo livre e feliz por isso, em nome de Jesus, amém? Então para de falar e julgar, porque as pessoas ficam olhando, essa é a verdade. Tem gente que gosta de encher de julgamento sobre o quê? Coisas exteriores, coisas que estão por fora. Isso para Paulo é horrível. Na verdade, Deus está preocupado com o que vai aqui dentro do nosso coração, meu irmão. Deus está interessado, não é com a cor do teu olho, com a tua conta bancária, com a tua roupa, com a cor da tua pele. Deus está interessado é o que vai dentro do teu coração, é isso que importa para Ele. Veja o verso 16 e 17, só para você entender o que eu estou falando. Porque Paulo vai dizer assim, portanto, não permitam que ninguém julgue vocês pelo que vocês comem ou bebem, ou por uma relação com alguma festividade religiosa aí, ou alguma celebração de lua nova, ou dias de sábado. Não! Essas coisas são sombras do que haveria de vir. A realidade, porém, encontra-se em Cristo. O resto é bobagem. Aquelas filosofias que eu falei, essas religiosidades místicas, influenciadas inclusive por costumes judaicos muito fortes, orientais, eram cheias de observâncias, né? Era um povo, e é muito interessante que até hoje, é um tal de não faça isso,
Não pode aquilo, não pratique isso, não faz nada no sábado, não come isso, isso aqui é proibido, não beba aquilo. E Cristo? Cristo está longe. Cristo não conta. Morte e novo nascimento não passa nem nos planos. Evangelho, por isso Paulo alerta aos Colossenses que eles não deveriam permitir julgamentos sobre coisas exteriores, porque Deus não olha para a aparência. Deus, às vezes a atitude é errada. Deus não olha para as nossas atitudes erradas, senão a gente estava lascado. Ele olha para a intenção que move o nosso coração. Às vezes para Deus não importa o que você fez, mas por que e para que você fez. Às vezes uma coisa feita com, uma coisa boa, às vezes está com a intenção errada, Deus não recebe. Deus importa para que você está fazendo. A Bíblia diz que Deus é um Deus que sonda os corações, não é a cor da nossa pele, não é a nossa conta no banco, não é o nosso sexo, também não é o que fizeram com essas escolhas de gênero miseráveis da sociedade, porque tudo isso foi construído por esse mundo caído em nós. Deus olha pelo que o mundo fez em nós, Deus olha para os traumas que foram colocados dentro de nós. Às vezes a gente é inseguro, ansioso, medroso, a gente é agressivo, porque a gente carrega uma carga aqui dentro, e Deus sabe. Deus olha para isso? Não, Deus olha para a intenção do nosso coração em ser uma nova criatura, em querer mudar de vida, em querer ser um novo tipo de ser, o que vai no nosso coração. Porque se a gente for olhar para esse mundo caído e começar a julgar, o que vai sobrar? Nada, nem ninguém, nem nós. Se for para julgar mesmo aqui, não sobra nada. Por isso, nós não olhamos para o exterior. Essas coisas são sombras do que haveria de vir. Sombras. A realidade, porém, para onde nós temos que olhar mesmo, encontra-se aonde? Em Cristo. E é isso que importa para nós em nome de Jesus. Verso 18 e 19, só para você entender. Não permitam que ninguém que tenha prazer numa falsa humildade e na adoração de anjos os impeça de alcançar o prêmio. Tal pessoa conta detalhadamente sobre visões. A sua mente, na verdade, carnal, torna ela orgulhosa. Trata-se de alguém que não está unido à cabeça, a partir do qual todo o corpo, sustentado e unido por seus ligamentos e juntas, efetua o crescimento dado por Deus. O que ele está dizendo aqui? Ele lembra, cuidado com esse negócio de anjo. Cuidado com esse negócio de visão. Cuidado com esse negócio que Deus mandou te dizer. Na verdade, são falsas humildades desse povo que acha e diz que é iniciado nos mistérios. Porque essas coisas impedem você de alcançar o prêmio. Que prêmio? Da soberana vocação que vocês têm em Cristo Jesus. Impedem. Eles falam de visões, mistérios ocultos, mas no fundo suas mentes são carnais, eles são orgulhosos. Olha o que Paulo fala. A verdade é que são pessoas que não estão unidos a Cristo, falam de Cristo, mas não tem nada de Cristo, e Ele, Cristo, que é a cabeça, e nós precisamos estar ligados a Ele, sustentados por Ele, unidos, porque assim o nosso crescimento virá de onde? De Deus. Veja isso, esse alerta, diz que uma pessoa que se apega a ensinamento dos outros, um crente supersticioso, você sabe que tem crente supersticioso, né? Ou não? Né? Deixa eu dar uma treta aqui. Coisas ditas espirituais, ensinamento, observância sobre coisas exteriores, se abstém do que importa. O quê? Estar ligado a Cristo. O que realmente importa, unido a Ele, vivendo a vontade dEle. É uma pessoa que não cresce, porque para crescer diante de Deus e por Deus, precisa estar ligado à verdadeira videira. Quem é? Cristo. Ramo de uma videira, ligado a ela. E por isso todo o nosso empenho é se manter nele, obedecendo a palavra dele, fazendo o que ele espera, independente do que digam, porque assim o nosso crescimento virá de onde? De Deus. Vou ler porque, para relembrar, João 15, 1,8, ele fala o quê? Eu sou a videira verdadeira, o meu pai é o agricultor. Todo ramo que está em mim, ligado, dá fruto, e o Senhor não corta. Se não está, Deus corta. Deus poda. Se está ligado em mim e não der fruto, Deus não serve. Está na igreja, mas não serve. Deus corta. Agora, se dá fruto, Deus poda para que dê mais fruto ainda. E aí Jesus diz, vocês já estão limpos pelo quê? A palavra que eu tenho ministrado.
Permaneçam em mim, eu permaneço em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto se não estiverem em mim. Eu sou a videira, vocês os ramos. Se permanecerem em mim, vai dar fruto. Se não, porque sem mim vocês não podem fazer? Sem mim vocês não podem fazer? Presta atenção. Isso é muito importante, querido. As minhas palavras, o que eu sou, precisa permanecer em vocês. Nós temos que estar ligado nele. É isso que Paulo está dizendo aqui. E assim vocês vão pedir o que vocês quiserem, vai ser concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de que vocês estão ligados em mim e dá muito fruto em nome de Jesus. Você compreende onde é que nós temos que estar? O chamado da palavra de Deus para a tua vida e para a minha vida. É isso que importa. E para encerrar, verso 20 a 23, que as horas avançam. Ele diz assim, já que vocês morreram com Cristo para os princípios elementares deste mundo, por que é que vocês estão se ainda pertencesse ao mundo? Se submetendo a regras tipo, não manuseie, não prove, não toque, não come, não. Todas essas coisas estão destinadas a perecer pelo uso, pois se baseiam em mandamentos e ensinos humanos. Essas regras têm de fato aparência de sabedoria, com sua pretensa religiosidade, mas é falsa humildade e severidade com o corpo. Mas não tem valor algum para refrear os impulsos da carne, que é o que importa. O que importa? Como é que nós vamos dizer não para aquilo que nos afasta de Deus? Deixando de comer? Deixando de beber? Não. Dizendo não para nós. Nós temos que encarar a verdade, meu irmão. A verdade do que nós somos. O que importa para o Senhor de verdade, queridos, é que nós possamos viver nesse mundo, nesse tempo, como um povo marcado pela cruz de Cristo, circuncidado por Cristo, porque esses e essas são os que se despojaram de tudo que lhes interessa. Tudo que lhes interessa. Aqueles e aquelas que morreram para si mesmo e renasceram para a glória de Deus. E ele vai dizer, já que vocês morreram com Cristo para os princípios elementares deste mundo, vocês morreram com Cristo para o que está aqui. Se nós morremos com Cristo para essa vida, para os nossos desejos, por que é que ainda você submete a essas coisas exteriores, que não dizem nada da conversão de vocês, sobre o que Deus realmente, sobre o que Deus espera de nós? O que Ele espera de nós? Morrer e nascer de novo. É isso que importa. Renunciar a tudo e dizer, Senhor, eis-me aqui, me leva, me mostra, eu quero ser o que o Senhor espera de mim. Aliás, a verdade mesmo é que quanto menos, e aqui eu entendo isso que Paulo está falando, porque quanto menos uma pessoa se converter, mais ela precisa de coisas exteriores para provar que ela é alguma coisa que ela está dizendo, mas no fundo ela não é. Quanto menos uma pessoa se rendeu ao Senhor, ela precisa cada vez mais de coisas de fora para dizer que ela é alguma coisa que ela não é. Você entende isso? Mistério é muito bom. Mas quando é só mistério e é só glória a Deus, pode desconfiar, porque tem alguma coisa sendo oculta. Quando é muito. Essas formas de religião também, cheias de ordens, de normas, de doutrina, está cheio disso por aí, né? E de usos, e costumes, e rituais, e para os outros ver, observância exterior, esconde um outro lado. É tudo por fora, para não revelar que aqui dentro a coisa não está boa. Que quando aqui dentro está bom, quando dentro está Cristo, está aqui dentro de nós, você não precisa mostrar nada para ninguém, não precisa de nada exterior. Aliás, se tem um negócio que irritava Jesus, era isso. Ele chama isso de hipocrisia, né? Você interpreta um papel para fora, mas aí dentro... Quem já leu Mateus 23 aqui? Pega pesado, no texto talvez mais pesado do Evangelho. Vocês limpam o exterior do copo e do prato, mas dentro eles estão cheios de ganância e cobiça, cegos. Limpe primeiro o interior do copo e do prato, para que o exterior também fique limpo. Ai de vocês, hipócritas, vocês são como sepulcros caiados, bonito por fora, mas por dentro cheio de ossos e todo tipo de imundície. Túmulos, que pinta de cal por fora e é branquinho, mas dentro cheira mal. Percebe que o que importa para Deus é o que vai aqui dentro de nós? Não adianta querer externar. Jesus tinha um problema com esse tipo de religião. Por fora representava um papel, mas por dentro não é bom. E nós temos que estar atentos para isso em nome de Jesus, amém? Por isso nós precisamos conhecer e entender o verdadeiro Jesus. Por isso eu queria dizer para você, não adianta igreja, não adianta. Não adianta dizer que é convertido, não adianta dizer que está salvo, não adianta todo o legalismo, não adianta uma fachada de crente.
um terno bonito, uma Bíblia embaixo do braço, não adianta se dentro de nós não foram vistos os frutos de alguém que despojou-se do corpo desta carne. Não adianta, infelizmente. Por isso, você veio aqui hoje novamente. Como diz o Bill hoje, levar umas lapadas. O Bill falou, vou ali tomar um banho e voltar para levar umas lapadas. Não é para levar lapada, é para você ler o Evangelho. Porque esse é Jesus Cristo. Você veio aqui para aprender mais dele. Por quê? Nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e de todo conhecimento que interessa para Deus. Você quer conhecer todo conhecimento, quer saber tudo de Deus? Olhe para Jesus, porque nele está lá oculto tudo isso que você pode vender. E quando você vai sair daqui hoje, a minha oração é essa, muito mais plena, cheia do conhecimento e da vontade que Deus tem para você e para a tua vida em nome de Jesus. Amém? Amém? Esse é o nosso intuito, que você vá embora pleno, cheio de conhecer, de saber o que Deus preparou para você em nome de Jesus. Amém? Você aceita? Você entendeu? Toma posse. Fico tão feliz, você não imagina. Por isso aplauda o Senhor, glória a Deus. Aleluia.